Capítulo 12 do curso CCNP Enterprise, Advanced Routing. Conteúdo BGP avançado. Eu serei seu companheiro nesse capítulo. Me chamo Flávio Gomes Figueira Camacho. Sou mestre em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense. Atuo no mercado desde 2004 e sou instrutor da Cisco e da Microtik. Nesse capítulo, vamos estudar a sumarização de rotas, os filtros e a manipulação do BGP, as communities e a limitação de prefixos, além de escalabilidade. Quando sumarizamos as rotas, aceleramos o algoritmo de roteamento. Reduzimos a necessidade de recurso roteador e o tamanho da tabela de rotas. A agregação de endereços pode ser feita de forma estática, criando uma rota com os prefixos agregados e apontando ela para no zero, ou dinamicamente através do comando do BGP Aggregate Address Network, Subnet Mask, Summary Only ou ASET. Nesse exemplo, a gente mostra a tabela de rotas antes da sumarização. E vamos ver o que acontece com ela depois que a gente insere o comando de agregação de rotas. O que a gente observa aqui é que a gente, na verdade, a tabela cresceu. Ela continuou com todas as rotas que tinha antes e apareceram novas rotas. Ou seja, o comando de agregação, em vez de reduzir a nossa tabela de rotas, aumentou a tabela de rotas. Por quê? Para sumarizar a rota, é preciso usar essa opção Summary Only. Se você não inserir essa opção Summary Only, ele, em vez de sumarizar, vai criar uma rota agregada nova. Esse comando aqui, olha, reduziu e fez com que a nossa rota agora ficasse bem reduzida. Ele sumarizou as rotas 1, 9 e 2. Outro parâmetro que deve ser setado é o parâmetro ASET. Para que a sumarização não seja omitida as informações de AS. Se a gente não botar a opção do AS7, o que acontece? Com o AS7, olha, no campo de path, eu vou ter as informações de AS preservadas. Então é essencial que se utilize a opção ASPF para a gente poder preservar as informações de caminho das rotas do SPF. Caso contrário, você sumariza e a sumarização faz com que você perca esse atributo. Agora vamos falar sobre a filtragem e a manipulação de rotas com o BGP. Então, qual é a lógica de filtragem e manipulação de rotas com BGP? Eu recebo uma rota, por exemplo, que eu aprendo através do meu vizinho. Ela vai ser recebida, não vai? Quando ela for recebida, ela vai entrar numa tabela chamada adjacente RIB-IN e vai popular esta tabela aqui. Em seguida, as informações vão passar nos meus filtros de entrada, nas minhas políticas de entrada. Se essas rotas que eu recebi estiverem de acordo com as minhas políticas, com as minhas regras, elas vão ser inseridas na minha tabela de LockRib, que é o meu banco de dados de rotas do BGP. Então, a filtragem e a manipulação é importante saber aonde é que ocorrem essas ações. Então, as ações de rotas de entrada, políticas de rota de entrada, vão ocorrer em cima da tabela adjacente RIB-IN. A minha LockRib, que é meu banco de dados, também pode ser alimentado por rotas apreendidas pelo comando network. Então, eu insiro o comando network manualmente no meu roteador e essa rota vai ser checada pela RIB e, se passar no check da RIB, vai popular meu banco de dados. Uma vez criado meu banco de dados do BGP, eu vou
validar o próximo salto. Validar a minha rota para ver se ela é alcançável. E se for alcançável, eu vou rodar meu algoritmo de melhor escolha do BGP, escolhendo o melhor caminho. A melhor rota escolhida vai ser inserida na minha Global RIB, na minha tabela de roteamento do meu roteador. Essa melhor rota também vai ser comunicada para os meus vizinhos, mas antes vai passar pelo meu filtro de saída, pelas minhas políticas de saída. Então, é outro momento onde eu posso manipular ou filtrar as rotas. Uma vez filtrada, ela vai para uma tabela, que é a tabela de rotas de saída, e é encaminhada. Então, se a gente quer saber sobre filtragem de rotas ou manipulação de rotas, tem que entender aonde isso pode acontecer. E esses são os momentos onde ele pode acontecer. Nós temos basicamente 4 mecanismos para a gente poder fazer a filtragem de rotas, a manipulação de rotas. Um é a Distribution List, que é uma técnica baseada em ACLs, em Access Control Lists, em listas de controle de acesso, que utilizam aquela ferramenta das Wildmasks, por exemplo, e elas podem permitir ou negar algum tipo de filtro. Temos também as Prefix Lists, que trabalham com listas de prefixos, em vez de trabalhar com ACLs. Elas permitem também que eu faça filtragem de entrada ou de saída, de permissão ou de negação de algum tipo de prefixo ou rota. A terceira ferramenta que eu tenho já é a SPF ACL Filtering. Essa ferramenta ela trabalha com expressões regulares. Expressões regulares são ferramentas usadas em programação para poder representar alguma coisa utilizando coringas, para a gente poder selecionar e que me dá outra ferramenta para me poder marcar algum tipo de informação de rota ou de AS que eu quero receber, ou que eu não quero receber, ou que eu quero filtrar, também com as opções de permitir ou de negar. A quarta ferramenta, que é a mais importante de todas e que é a mais utilizada, porque é a ferramenta mais poderosa que nós temos, é a Route Map. A Route Map, ela permite, além de fazer o que as outras fazem, que é filtragem de permissão ou negação, também permite que eu faça manipulação, modificação de atributos das minhas rotas. As listas de distribuição são baseadas, como citamos, nos conceitos ACL. Elas são implementadas com o comando neighbor, IP address, access. Ou seja, primeiro eu tenho que criar uma access list, marcando alguma coisa. Em seguida, eu vou no meu vizinho e aplico aquela access list, ou na entrada ou na saída. A gente viu que a gente tem 2 pontos de manipulação, um de entrada e um de saída. Então, eu aplico na saída ou na entrada, ou permitindo ou negando aqueles prefixos que eu marquei na minha access list. A mesma coisa eu posso fazer com as prefix list. Eu marco uma prefix list, crio uma lista de prefixos, marco ela e dentro do meu neighbor aplico um filtro, aceitando ou negando aqueles prefixos, ou na entrada ou na saída daquele meu vizinho. A terceira ferramenta que a gente citou é o ASPF Filtering, que na verdade consegue utilizar expressões regulares, como por exemplo o circunflexo, que indica início de string, o dólar, que significa final de string. E aí a gente tem que aprender a utilizar expressões regulares. Para quem faz programação, é uma ferramenta trivial, onde eu posso, marcando e utilizando esses coringas, criar expressões para determinar o que eu quero que passe ou o que eu não quero que passe. E a quarta ferramenta, que é a mais útil, são as Route Maps. Nas Route Maps, eu tenho condições de implementar modificações nos meus anúncios. Além de ter as ferramentas que a gente viu anteriormente, que podem permitir ou negar, eu tenho a opção de modificar também. Como é que eu aplico isso? Eu vou no meu vizinho, neighbor,
dou o IP dele, aplico minha route map com o nome que eu quero, ou na entrada ou na saída, de acordo com o filtro que eu quero que seja utilizado, entrando ou saindo, e aplico aquela address value, aquela prefixo list, o que quer que seja. Vamos ver aqui um exemplo. Nesse exemplo, por exemplo, no passo 1, a gente vai negar qualquer rota que esteja dentro desse 92168 aqui. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo no nosso passo 1. No passo 2, eu vou utilizar dois recursos. Eu vou pegar o que tiver o AS 65200 e a rota 10064. E atendendo essas duas quesitos aqui, eu vou modificar um parâmetro do BGP. O parâmetro Local Preference, que é um parâmetro, e mudar ele para o valor 222. Aqui eu estou mostrando uma ferramenta interessante, que é justamente você poder agora manipular, mudar parâmetros. Uma coisa que só está disponível no Route Map. No terceiro passo aqui, a gente vai pegar as rotas originadas no AS, certo? Que não foram marcadas no passo anterior, e vamos manipular e mudar um outro atributo do IBGP, o atributo weight, e vamos setar ele para 65.200. Todos os outros prefixos eu vou deixar de ser processado, eu vou aceitar. Então aqui, com essa route map simples, a gente consegue negar prefixos e modificar parâmetros do BGP. Outra coisa que eu preciso é conseguir reiniciar as sessões do BGP. Uma vez que eu fiz as minhas manipulações, como aquelas rotas já estão na tabela de rotas, eu preciso reiniciar, mandar o meu BGP recalcular para que aquelas ações tenham efeito. E aí, para isso, eu tenho dois comandos. Um, que é o que a gente chama de hard reset, onde eu dou um clear IP BGP e dou IP address, e com isso eu vou fazer com que a minha rota toda seja recalculada, seja refeita, e ele refaça a conexão e recalcule todo o algoritmo. E eu tenho a opção de fazer a opção soft, que vai ser muito menos traumático, muito mais rápido e muito menos impactante para o meu equipamento. Eu tenho também aqui uma outra ferramenta, que são as BGP Communities. Elas nos fornecem uma ferramenta a mais para a gente manipular as rotas com BGP. Eles são atributos opcionais e transitivos das communities, que são representadas por um número de 32 bits. Eu posso representar esse número como um valor de 0 até 4 bilhões e 200, ou como dois números de 16 bits, sendo um número de 0 a 65, dois pontos, outro número de 0 a 65. Então, são as duas maneiras de se representar as communities. Por padrão, o iOS não encaminha as communities por padrão. Ele precisa que você insira o comando neighbor IP address send community. Se você quiser trabalhar com de enviar community, você precisa explicitamente colocar esse comando no teu BGP, porque ele não ocorre automaticamente pelo iOS. E existem algumas communities que são bem conhecidas, como, por exemplo, a community internet, que quer dizer o seguinte, que é para você publicar aquele prefixo para toda a internet. Outra community é a community local AS, que é para publicar o prefixo apenas dentro do seu AS. Existe também a community no advertise. O que essa community faz? Faz com que aquele prefixo não seja encaminhado para lugar nenhum, para nenhum peer. Então, essa aqui é uma community famosa, que ela faz com que aquele teu prefixo, aquela tua rede, não seja anunciada para ninguém. Também temos uma community no export. Essa community aqui faz com que o seu prefixo não seja encaminhado para outros AS, para peers eBGP, mas será encaminhado dentro do teu AS, dos teus próprios roteadores. Então, o no export é uma community que fala para você não exportar para fora da tua empresa, fora da tua estrutura, mas dentro dela você quer que aquele prefixo seja comunicado, seja distribuído.
Outro capítulo que nós temos no nosso material é o máximo prefixo, que é o máximo de prefixos que a gente vai exportar. É uma boa prática do BGP restringir o número de prefixos que podem ou que queremos receber de um vizinho, para evitar que ele comprometa a capacidade do nosso equipamento. Essa funcionalidade restringe o número de rotas que a gente quer receber de um vizinho. Então, se ele enviar mais do que está configurado, a nossa sessão com ele vai ser encerrada. Essa sessão fica fora por tempo indefinido e precisa de uma intervenção manual para poder voltar, a menos que você configure a opção Restart Time, onde depois daquele tempo o próprio roteador vai tentar restabelecer a conexão. Se ele continuar recebendo uma quantidade maior do que programado, ele vai derrubar, aguarda um tempo e tenta novamente. E agora, isso aqui são as informações básicas, é hora de se preparar para o exame e fazer uma revisão dos comandos mais importantes. Obrigado e até a próxima.